Fala galera linda, abençoada, tudo bom com vocês? Um ótimo dia para todos, uma ótima noite, uma ótima tarde. E nós estamos aqui em mais uma breve palavra. Hoje eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial, muita coisa linda tá para acontecer. Queria falar um pouquinho a respeito de profundidade emocional. Não há necessidade da gente se decepcionar com as pessoas. Nós temos que entender que cada ser humano ele é fruto de uma grande construção. A nossa personalidade ela é construída ao longo de muitos anos, principalmente dos nossos primeiros anos de vida. Uma pessoa ela reflete demais os impactos familiares, os impactos que ela teve no período da infância, mesmo quando ainda estava no ventre da mãe. Então, a nossa personalidade ela vai sendo construída assim. Imagina um grande prédio. Eu trabalhei um tempo com construção civil, tive o privilégio de trabalhar um tempo nessa área tão fascinante que é a área da construção civil. E um prédio, quando ele vai ser construído, primeiro é feita uma base muito profunda, as estacas, o fundamento, e tem prédios que ele tem andares no subsolo, então é feita uma estrutura, uma caixaria de concreto muito grande, muito forte, e às vezes tem 2 andares no subsolo, tem uma base, tem estacionamentos no subsolo, e aí você começa a subir os andares, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e vai subindo até concluir ali o projeto, concluir a obra. E é uma sequência, começa sempre de baixo para cima. A construção da nossa personalidade ela é bem parecida, ela é de baixo para cima. E até na igreja, dentro da igreja, eu vejo pessoas que quando elas estão ali orando, buscando a Deus, elas estão preocupadas só com os últimos andares, é o que está acontecendo nos dias atuais, é um emprego que ela perdeu, é o namorado, a namorada, o casamento não está legal, coisas que estão acontecendo agora nesses últimos andares, coisas que a pessoa ela sabe ali o que está ferindo ela, machucando ela agora. Então as pessoas buscam a Deus querendo que Ele toque nesses últimos andares, quando na verdade nós deveríamos buscar o Senhor pedindo que Ele entrasse lá no subsolo, lá nos primeiros andares, e Ele mexesse com a base da nossa estrutura, que automaticamente é a base do nosso conhecimento, do nosso comportamento, da maneira como a gente vê a vida, a maneira como a gente reage às lutas, às batalhas, sabe? É muito importante que a gente venha dar liberdade para o Espírito Santo mexer nisso. Eu vejo a luta de pessoas se questionando, puxa, às vezes eu vejo o meu irmão tão abençoado, uma pessoa conquistando tanto, tanta coisa mudando na vida dela. O que será? É a profundidade. A profundidade. A diferença de uma pessoa para outra é a profundidade. Até no discipulado. Eu faço discipulado com pessoas maravilhosas. Todas as pessoas que a gente atende são pessoas amadas. Deus ama cada um. Ama mesmo, ama de verdade. Mas a profundidade que o Senhor vai tocar na vida de uma pessoa não depende dele, depende muito mais da pessoa. A pessoa tem que estar disposta a abrir os andares, a descer fundo, a ir abrindo o coração e reconhecendo, tem algo errado na minha vida, tem algo errado na minha maneira de ver as lutas, de ver as vitórias, tem algo errado, eu preciso de cura. E aí Deus ele vai entrando, eis que eu estou à porta e bato, Apocalipse 3, versículo 20. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo, ou seja, é a profundidade, são vários andares. Tem pessoas que infelizmente são muito superficiais, elas têm muito medo, são dores horríveis, feridas na alma de uma maneira profunda e que às vezes o Espírito Santo não pode mexer naquilo. Nem eu, como discipulador, posso invadir, mexer em certas áreas, né? Eu vou pegar como exemplo o próprio Jesus. Jesus ele tinha ao redor dele
pessoas que eram transformadas, libertas de tudo, curadas de uma maneira muito profunda, muito sobrenatural. Mas existiam pessoas que se aproximavam de Jesus e que eram extremamente superficiais. Até chamavam ele de mestre, tu és o mestre, tu és o filho de Deus, porque ninguém poderia fazer o que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus olhava para essas pessoas, geralmente, e ele dizia, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Superficialidade. Era uma coisa rasa. Até as escrituras mostram uma situação em que Jesus chega em Cafarnaum. Você encontra isso em Marcos capítulo 6. E você vê que deixa bem claro ali em Marcos 6 que Jesus não pôde, ele não conseguiu fazer muita coisa ali. Não é que ele não quis, não é que ele não amava aquelas pessoas, ele não pôde, porque houve um bloqueio, eles estavam desonrando Jesus, não havia uma abertura, não havia uma fé genuína de que aquele era o Filho de Deus e ele poderia realmente mudar a vida deles. Não, eles começaram a desonrar. Ah, esse aí é o filho do Zé, filho da Maria, lá o carpinteiro, agora vem dizer que é profeta. Ali, em Cafarnaum. No entanto, muitos outros eram completamente transformados, tinham suas vidas libertas, totalmente libertas. A gente pode pegar o exemplo do jovem rico. O jovem rico se aproximou de Jesus. Jesus amou o jovem rico. Mas por que aquele jovem saiu triste, aborrecido, cabisbaixo? Porque os andares mais básicos da personalidade daquele jovem estavam repletos de bens materiais. Ele era uma pessoa apegada às propriedades que ele possuía. E quando o mestre bateu na porta para entrar, ele disse, não quero que o senhor entre aqui. E acabou. Acabou ali. A hora que a gente deixa Jesus entrar, ele entra. A hora que a gente tranca e fala, não, eu não quero mexer com isso. Não, eu não quero. Acabou. É até ali que Deus vai. Deus vai até onde a gente deixar. E eu vejo isso também. Às vezes eu oro por pessoas que não dá nem tempo de eu orar, a pessoa já recebeu a cura. Acontece pessoas tão profundas, tão abertas, tão sinceras, que não dá nem tempo. Você vai orar, já aconteceu. E outras eu fico ali orando, ali, meu Deus! Não vai. Porque não há profundidade. E eu entendo isso também. A dor, as decepções. Às vezes a gente tem tragédias emocionais na nossa história, situações em que a gente abriu o coração com alguém e foi traído, foi exposto, pessoas que de repente foram expostas, foram confiar em alguém, confiou na pessoa errada e se machucou. Então é natural que aconteça essa luta, essa resistência. É por isso que a gente tem que formar aliança, nós temos que nos aproximar, e com essa pandemia toda tá difícil se aproximar. É arriscado se aproximar, né? Com essa pandemia toda, a questão da gente não poder ficar tão perto, tão junto, né? A questão dos cultos, por isso que culto é tão importante, porque a gente tem um tempo ali olhando uns para os outros, se aproximando, então a gente deve, todos nós, todas as igrejas, graças a Deus tem igrejas que já têm esse trabalho bem estabelecido, fazer cultos domésticos com poucas pessoas e todo aquele cuidado, né? Que a gente sabe, mas ali passando um tempo em torno da palavra, deixando as pessoas falar, que eu acho muito importante deixar as pessoas falar, porque o padrão de culto que a gente aprendeu em muitos ministérios é só um pastor falando e todo mundo ouvindo. Não. Na verdade, tem que ter um tempo para o pastor falar, algo que Deus colocou no coração dele, mas também a gente tem que diversificar o alimento. Tem irmãos que têm algo precioso para ensinar para a gente. Eu tenho tido essa experiência tremenda. Eu vim de um ensinamento onde só uma pessoa falava no culto, e hoje eu estou vendo meus irmãos falando, eu estou sendo alimentado como uma ovelha dentro do nosso ministério, está fazendo muito bem isso para mim. Às vezes, um diácono,
ele tem uma oportunidade. Nesses dias não, que a gente não está fazendo culto, né? E eu estou sentindo uma falta grande disso. Porque às vezes um diácono, ele tem uma oportunidade de falar ali uns 15 minutos, e o que aquele diácono, que aquela diaconisa, o que aquele irmão ou irmã falou ali, eu falo, poxa, essa é a palavra do culto. É a palavra central, não preciso mais nem pregar. Porque, sabe, é muito, muito gostoso. É muito bonito você ver o corpo de Cristo interagindo. Você vê as pessoas aprendendo e as pessoas também entregando aquilo que elas aprenderam. Num ambiente de amor, num ambiente de respeito. Infelizmente, existem igrejas que isso acontece num ambiente de disputa. As pessoas estão adoecidas, querendo ser notadas, querendo ser aplaudidas. São andares mais profundos que ainda não foram tocados. Pessoas superficiais, que têm medo, não abrem o coração, entendeu? Então, gente, não dá pra gente ficar com raiva de uma pessoa. Quando a gente compreende bem as dores de uma pessoa, a gente entende as reações que as pessoas têm e a gente passa a, sabe, a raiva, ela é substituída pela misericórdia. A indignação, ela é substituída pela intercessão. Porque quem muito compreende, muito ama. Quem pouco compreende, pouco ama. Então nós precisamos crescer muito nisso. Nós precisamos mexer nos andares, os andares mais profundos. Nós precisamos ir além da religiosidade, aquela aparência de santidade que muita gente quer ter, mas que na verdade por dentro a pessoa não está bem, está doente, está machucada, está ansiosa, perturbada, entendeu, gente? Então, eu queria falar um pouco dessa profundidade e dessa oportunidade que a gente tem de receber cura. Aí eu quero citar um versículo que mexe muito comigo, que é Hebreus capítulo 4, versículo 12, aonde está escrito assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir juntas e medula, alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que eu entendo com isso? Existem pensamentos e intenções no nosso coração que a gente não se conhece. Nós não nos conhecemos, gente. Cada ser humano é um universo muito profundo, muito vasto. E a maior parte dos nossos sentimentos e posicionamentos vem de uma infância que a gente não consegue lembrar. A maioria de nós não lembra de coisas de 6 anos, 5 anos de idade para baixo. A maioria não lembra. Mas é justamente nesses primeiros anos de vida que os primeiros andares do grande prédio emocional são construídos. É lá embaixo. E a palavra de Deus, ela penetra. Ela penetra, ela cura, ela muda. Aí eu entendo algumas orações de Davi. Davi era um homem muito profundo com Deus. Sabe, por isso que Deus chega a falar que era um homem segundo o coração de Deus. Porque, apesar de não ser um homem perfeito, tinha muitos problemas, tinha uma personalidade agressiva, né? Você percebe que Davi fazia certos pedidos para Deus que é meio incomum você encontrar na Bíblia esses pedidos. Ele pedia coisa do tipo, sonda-me, ó Deus, sonda-me, sonda o meu interior, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Davi tinha compreendido que, de alguma maneira, nós temos questões profundas na nossa alma que são tratáveis, que Deus pode libertar, pode curar, pode tratar. E ele pedia isso para Deus. Você vê Davi falando o seguinte, porque está abatida, Salmo 42, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei.
Ele tava falando com as emoções dele, ele estava abatido, triste. Então, a gente tem que encarar essa dinâmica de profundidade. A gente tem que buscar isso. A gente tem que formar um corpo de Cristo, uma igreja, onde as pessoas consigam se abrir, consigam receber cura e consigam dar cura uns para os outros. Tá bom? Foi mais um videozinho breve aqui. Que o Senhor nos abençoe. E daqui a pouco a gente volta com algumas transmissões ao vivo. Hoje a gente pretende fazer algumas transmissões direto lá da igreja, para a gente se alimentar junto um pouco aí da palavra de Deus. Eu vou ver se eu toco um teclado, matar um pouco a saudade. Tá bom? Um abraço. Até mais tarde. Em nome de Jesus.